Boa noite, pessoal. Vamos então começar mais um encontro aqui da aula de inglês, né? Hoje a gente vai rever alguns pontos que foram mencionados anteriormente, mas foram mencionados somente no sentido de fazer uma apresentação rápida de assuntos que são muito importantes, né, para o inglês, para a gente conseguir fazer a comunicação em inglês, o mínimo que seja, né? A formação de sentenças. E hoje a gente vai ver dar continuidade a duas classes gramaticais que são muito importantes, são os adjetivos e os verbos. E a gente vai começar pelos adjetivos. Você passa a próxima página, Amanda, por favor? Então, a primeira coisa que a gente fala quando a gente vê os adjetivos, a gente tem que lembrar sempre qual é a característica principal, né, das palavras. Cada palavra, eu vou repetir aqui, ó, cada palavra pertence a uma classe, né? É como se fosse pertencente a uma família. Mas quando ela se relaciona com outra palavra, ela pode até mudar de família, tá? Mas a gente sempre tem que perceber qual é a característica dela. Nesse relacionamento dela com outras palavras, é que a gente percebe qual é a família a que ela pertence. Os adjetivos são palavras que caracterizam os substantivos, né? Lembrando, quem é que são os substantivos? É aquela classe de palavras que dá nome às coisas, dá nome aos seres, às pessoas, lugares, animais, objetos, enfim, sentimentos, ideias. Tudo que tem nome é um substantivo. E qual é a palavra que pode caracterizar o substantivo? É o adjetivo. E essa caracterização, ela vai ser expressa através de uma qualidade, de um defeito, pode ser um estado, né? Pode ser uma condição, por exemplo, novo, velho. Isso tudo são características de algum substantivo. Os adjetivos, em inglês, eles são invariáveis no que diz respeito ao gênero, né? Masculino e feminino. Então, isso é uma coisa assim relativamente fácil para quando a gente está lidando com a escrita em inglês, para quando a gente está lidando com a produção em inglês. Mas quando a gente vai fazer a tradução, às vezes a gente pode tropeçar um pouco. Então, a gente tem que se lembrar que isso é diferente da língua portuguesa. Então, em inglês, o gênero masculino ou feminino, ele é invariável. Bem como o adjetivo também nunca vai para o plural. Nunca vai para o plural. Isso não tem exceção, tá, gente? É 100%. 100% das vezes que o adjetivo aparecer, ele sempre estará no singular. Então, a gente vai ver que um mesmo adjetivo, ele pode ser usado para caracterizar um substantivo que esteja no masculino ou no feminino e que esteja tanto no singular quanto no plural. Então, a gente tem aí alguns exemplos. Ó. I have a new life. Como adjetivo, eu usei a palavra new, que indica, né, uma condição daquele substantivo. O substantivo que eu usei foi life, que significa vida. Ou seja, é um substantivo feminino singular. E eu usei o adjetivo new. No segundo exemplo, a gente tem Karen has a new car. E eu tenho como substantivo a palavra car, que é um substantivo masculino, que significa carro, né? É masculino e tá no singular. Eu usei de novo o mesmo adjetivo, independente de ser feminino ou masculino. Aliás, eu vou até consertar aqui. Eu estou falando como masculino porque eu estou pensando na nossa língua, né? Na língua portuguesa. Em inglês, tanto um quanto o outro, tanto a palavra life quanto a palavra car, na verdade, eu estou me referindo a substantivos neutros, né? Que em inglês a gente tem os três gêneros, né? Feminino, masculino e o neutro. E o feminino e masculino, normalmente, a gente só usa para pessoas,
né? Normalmente, isso significa o quê? Que nós temos algumas exceções. Então, vocês vão olhar lá na primeira aula que nós tivemos, onde a gente falou de substantivos, né? Falamos de nouns, e lá a gente falou sobre o gênero, né? E quais são as exceções a essa regra geral, que é o ter masculino e feminino. Então, vocês dão uma olhadinha lá para lembrar esse assunto. Mas, de qualquer forma, no terceiro exemplo, a gente tem they have two new cars. E aí eu tenho um substantivo que já está claramente no plural, eu tenho um numeral aqui que está indicando que a palavra não se encontra mais no singular. O substantivo ele vai ficar de acordo com esse numeral que apareceu aqui, mas vocês podem perceber que o adjetivo permanece invariável, ok? Porém, quando diz respeito ao grau, né, ao grau de comparação, o grau comparativo, superlativo, aí sim, aí existe uma variação, e é uma variação até bem específica. Vamos para o próximo slide. Amanda? Isso, obrigada. Aí a gente tem aqui, ó, grau dos adjetivos. A gente tem 2 graus, comparativo e superlativo. Para quem não está lembrando muito, né, vamos fazer uma lembrança aí, vamos trazer uma lembrança aí do que sejam os graus comparativo e superlativo. Quando a gente faz uma comparação, a gente está estabelecendo comparação entre 2 ou mais seres, tá? E o superlativo é quando a gente compara um ser com todo o restante daquela mesma categoria. Vamos começar pelo comparativo? A gente tem algumas expressões, porque a gente pode ter um comparativo de igualdade, pode ter um comparativo de superioridade e um comparativo de inferioridade, tá? De igualdade, a gente vai ter a expressão as, mais o adjetivo, e outra vez as, que significa tão quanto. Vamos ver o exemplo. The girl is as beautiful as her mom. E aí a gente tem a tradução. A menina é tão bonita quanto sua mãe. A menina é, aqui, ó, tão bonita quanto. As beautiful as. E aí eu tenho uma comparação de igualdade. É tanto quanto. Quando eu tenho a palavra more, more significa mais. Então, more, mais o adjetivo, e mais a palavra than significa do que, ou mesmo só o que, né? Depende de como a gente vai fazer essa tradução. She is more beautiful than her sister. Então, eu estou comparando uma com outra. No primeiro foi a mesma coisa. Eu comparei a menina com a mãe. No segundo exemplo, de superioridade, eu estou comparando a menina com sua irmã. Ela é mais bonita que sua irmã. E depois eu tenho less, eu tenho o adjective e tenho than, de novo. A única coisa que mudou é que, em vez de more, é o less, e less é para menos, né? Ela é menos alguma coisa. She's less beautiful than her friend. Ela é menos bonita do que a amiga dela, do que a sua amiga, né? Então, tem essas 3 expressões para você fazer comparação, lembrando que você está comparando um com o outro. Ah, tem que ter só um termo com um único termo depois? Se a gente pensar em formato assim de termos, não é indivíduo, tá? Aqui eu coloquei uma menina com a mãe, uma menina com a irmã e depois uma menina com uma amiga. Mas eu poderia falar as meninas dessa família com as meninas da outra família. São 2 termos, tá? O que eu quero dizer é que a gente tem que ter bem certo qual é o indicativo de comparativo e superlativo. Porque quando a gente for fazer a comparação no termo do superlativo, o superlativo intensifica as características dos substantivos.
Então, ele vai comparar um elemento com toda a outra, com toda uma outra categoria. Vamos ver aqui pelos exemplos que a gente tem. A gente tem o the most. The most é assim, é o máximo, tá? Ele expressa o grau superlativo de superioridade. Por isso que eu falei assim, é o máximo superior. She is the most beautiful girl in her family. Ela é a menina mais bonita da família dela. Então, eu peguei uma menina e comparei com todas as pessoas? Não, eu comparei com todas as meninas da família dela. É um grupo maior, não é comparação com só mais um elemento, né? Ali pode estar incluído mãe, avó, tia, prima, mas todas as pessoas do gênero feminino estão contrapondo nessa comparação. E ela é superiormente positiva, né? E quando eu falo the least, é o contrário. Ela expressa o grau superlativo de inferioridade. É o menos ou a menos. No exemplo, nós temos she is the least intelligent student in her class. Então, ela é a aluna menos inteligente da sua turma, tá? E faltou um Nzinho aqui, gente. Ela é a aluna menos inteligente da sua turma. Quando eu coloquei o substantivo student, como eu usei a palavra aluna, então você pode imaginar que ela está sendo comparada com todos os outros alunos, tá? Ou seja, é um ser com todos os outros da mesma categoria, tá? E aí a gente tem agora, tem que levantar um pouquinho mais a tela para a gente ver como é que faz a comparação desses graus de adjetivo quando os adjetivos são curtos. Levanta um pouquinho mais esse slide, por favor, Amanda. Pronto, só aí já está bom. Primeiro eu quero mostrar para vocês, lembrar para vocês o seguinte. A separação silábica em inglês, ela é muito diferente do português, tá? Muito diferente mesmo. Em português, nós usamos blocos de som e separamos as sílabas. Ou seja, a nossa separação silábica, ela é fonológica. Ela é mais pelo som do que qualquer outra coisa. Em inglês, não é assim que funciona, tá? Em inglês, nós temos a separação silábica pelo sentido de cada parte. Então, eu vou ter prefixo, vou ter radical, vou ter sufixo, sabe? Às vezes teremos 2 sufixos, e é assim que a gente faz a separação. Quando a gente vê um adjetivo, né, uma palavra que tenha 1 ou 2 sílabas no máximo, esses são os adjetivos considerados curtos, tá? E os adjetivos longos, né? São esses que são longos mesmo, igual eu usei aqui, ó, beautiful, intelligent, expensive, anxious, e assim por diante, são palavras maiores. Vocês vão ver que os curtos, eles realmente são curtos mesmo, tem poucos caracteres, tá? Para formar a palavra. E quando a gente está fazendo o comparativo, para fazer o comparativo dos adjetivos curtos, a gente vai usar o adjetivo e vai acrescentar o sufixo ER mais a palavrinha than, tá? A gente vai ver uma tabela no próximo slide. Quando a gente vai fazer o superlativo, a gente vai ver que quando esse adjetivo é curto, a gente vai usar esse the, que significa o ou a. Lembra quando nós vimos lá os artigos? Esse the é o artigo definido. E tem tudo a ver com essa ideia de superlativo, né? Porque afinal de contas, a gente está levantando um termo para ser comparado com todo o restante. Então, nada mais apropriado do que utilizar o artigo definido, que é o de, antes do adjetivo, que será acrescido do sufixo est.
Olha aqui, ó. Aqui nós temos, she is the nicest girl in the class. Ela é a garota mais legal da turma. E aqui eu tenho o adjetivo nice, que já termina em E, tá? Como ele termina em E o sufixo formador de superlativo é o EST, eu não preciso repetir o E. É como se ele perdesse, né? Como se o adjetivo perdesse, então, esse último E dele, e a gente acrescenta o sufixo EST. E aí nós temos o superlativo formado. She is the nicest girl in the class. Ela é a garota mais legal da turma. Novamente, eu estou comparando uma única garota com todo mundo da turma, certo? Vamos para o próximo slide. Amanda? Isso. Aqui a gente tem uma tabela de comparativos e superlativos de adjetivos curtos. Gente, tá todo mundo aqui? Todos os adjetivos curtos? Claro que não. Mas eu usei esses que são assim muito, muito, muito usados, tá? Eles têm uma alta frequência na língua inglesa. Quando a gente escolhe essas palavras, é porque elas aparecem com uma alta frequência de uso pelos falantes nativos, ok? Então, é legal que vocês tenham mais ou menos assim um conhecimento deles. Por isso que eu preparei essa tabela, que é para vocês terem um, um local assim de consulta, né? Quando vocês quiserem fazer alguma coisa. Aqui tem a tabela dos comparativos e dos superlativos, e aí você vê como é que funciona quando ele já está transformado, né? O adjetivo aqui é o big, e aí o comparativo bigger than. Lembra também que quando a gente foi fazer o plural, quando eu fui trabalhar aquela parte de verbos, lembra que a gente tinha que colocar ING, o tempo contínuo, né? O gerúndio. Aí eu falei para vocês assim, ó, a gente tem algumas regras para acoplar o sufixo, e eu quero que vocês deixem isso aí guardado na memória, por quê? Porque a gente vai precisar dessas regras em outras ocasiões. Muito bem, aqui é uma dessas ocasiões. Vocês vão ver que a gente tem aqui, ó, o primeiro adjetivo, big, e eu tenho que acrescentar o sufixo ER, tá? Para dizer que esse adjetivo está sendo formado no grau comparativo de superioridade. O que eu tenho que fazer, já que eu tenho um adjetivo, uma palavra que ela terminou em consoante, vogal e consoante, do final para o início da palavra. Consoante, vogal, consoante. A regra diz que eu tenho que fazer o quê? Eu repito a última consoante para depois eu colocar o sufixo. Olha aqui no grau comparativo, é exatamente o que está acontecendo. Eu tinha aqui, ó, consoante, vogal, consoante, repetir a última consoante para depois acrescentar o sufixo, e aí eu coloquei a outra palavra, o than, que é o que forma a expressão, né, que realmente forma o comparativo de superioridade. Bigger than, maior do que, seja lá o que for. Da mesma forma, vai acontecer aqui no superlativo. Eu tenho que usar o than na frente, tenho que colocar o ST no final, mas como é um adjetivo que é formado por consoante, vogal, consoante, eu tenho que repetir a última consoante para depois acrescentar EST. E aí eu formo the biggest, que é o maior, ou seja, o maior de todos que estão na comparação. Deixa-me ver se tem mais. Ah, sim, aqui, ó. Easy. Easy é um adjetivo que ele termina em Y, precedido de consoante. Então, ele terminou em consoante mais Y.
que a regrinha fala quando a gente tem que acrescentar um sufixo a uma palavra que terminou em consoante mais Y? O Y cai, ele é substituído por um I, para depois a gente colocar o sufixo. Então, a gente vai ter aí easier, easier than, aqui the easiest, mas é sempre substituindo o Y por I, para depois a gente acrescentar o sufixo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui, ó, o mesmo exemplo do nice, que aparece aqui embaixo também, a gente tem aqui, ó, large, terminou em E, a gente não precisa, lógico, repetir, né? É só acrescentar R, e aqui no caso a gente vai acrescentar ST. Mesma coisa, tá? Uhum. Só isso, vamos para o próximo slide. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, né? Vamos fazer, não tem, a gente é só falar, tá bom? Próximo slide, então. Sim, a posição dos adjetivos. Posição dos adjetivos. Isso é uma coisa, assim, importante, por quê? Vou falar para vocês que lá no início eu falei para vocês, assim, que geralmente os adjetivos em inglês, eles vêm antes do substantivo. Gente, isso aí já é uma modificação, tá? Porque em português a gente tem muito claro que a posição do adjetivo muda o sentido, né, da sentença, né? Se eu falo para vocês que eu tenho uma velha amiga, vocês entendem que a minha amiga é de longa data, né? A minha sobrinha de 5 anos pode ter uma amiga, uma velha amiga, desde que elas sejam amiguinhas lá desde a creche. É uma velha amiga, né? Porque é a vida inteira dela. Mas se a gente fala que tem uma amiga velha, a gente já sabe que a gente está se referindo realmente à idade da pessoa, certo? Em inglês, a gente não tem isso, não. A gente tem, assim, ó, a posição do adjetivo, via de regra, ele vem antes do substantivo principal, tá? Você pode ter vários adjetivos, inclusive, para falar de um único substantivo, que a gente chama, então, de substantivo principal, né? E os adjetivos, eles vêm à frente. Porém, quando a gente usa verbos de ligação, aí isso aí é uma exceção. Quais são aqueles verbos de ligação? Aí a gente tem que voltar também lá naquele conceito. Quais são os papéis dos verbos, né? Tem verbos que são transitivos, ou seja, eles pedem complemento, que é a primeira ideia, inclusive, que a gente tem do inglês, né? Que é a estrutura da frase. É o sujeito, verbo e objeto. Um complemento, né? Esse complemento pode ser um objeto, pode ser um advérbio, né? Pode ser um tempo que vai ser dito para complementar o sentido daquela mensagem. Tem os verbos transitivos, tem os intransitivos, são aqueles que são bitransitivos, porque eles pedem 2 tipos de complementos, e tem os verbos que apenas fazem ligação. Eles vão fazer ligação entre o sujeito, que é uma informação, e uma outra informação que está lá do lado do predicado. Mas ele, na verdade, ele não está complementando o sentido do verbo, mas ele faz uma ligação de sentido entre os elementos, tá? E aí eu coloquei aqui os principais verbos de ligação, em inglês, né? Que, na verdade, não tem absolutamente diferença praticamente, né, de português. Que português a gente tem esse mesmo, ser, estar, ficar, tornar-se, virar. Aí aqui a gente tem sentir-se, parecer, permanecer, soar também, aqui tem cheirar, no sentido de sentir o cheiro, né? Provar, no sentido de experimentar. Então, todos eles são verbos de ligação. E quando a gente usa esses verbos de ligação, aí a gente usa o adjetivo depois, tá? E depois do verbo. Aí você nem liga exatamente se ele está
se é depois ou antes do substantivo, com certeza será depois do substantivo, tá? A gente tem aqui, ó, Mary is happy, I feel so good, you look great, we became rich, your food smells so good. Todos os nomes, né? Todos os nouns estão antes. Não vou falar aqui que são só substantivos, porque eu usei também pronomes. Então, todos os nouns estão antes do verbo de ligação e o adjetivo vem depois. Pensa bem que aqui, ó, no segundo e no último exemplo, eu ainda usei aqui, ó, so good. Ele tanto vem depois do verbo, que ele veio depois, inclusive, de um advérbio, porque esse so é um advérbio de intensidade. Olha aqui na tradução. Sinto-me tão bem, sua comida cheira tão bem. Isso. Então, o adjetivo vem depois, inclusive, do advérbio de intensidade, tá? Lembrem sempre, é depois do verbo de ligação, ok? Bora lá para o próximo. Próximo slide. Amanda. Pronto. Olha só, aqui eu fiz tipo uma brincadeirinha com vocês, para ver se vocês não esquecem, porque isso aqui, gente, é uma coisa tão importante. E assim, não aparece tudo junto, mas é super importante a ordem que os adjetivos se apresentam na oração. E não é uma coisa muito não é tão difícil, mas também não é tão fácil, porque normalmente a gente não vai ficar assim, sei lá, se pegando nisso. É uma gramatiquice, né? Mas para efeito de prova, gramatiquices são super importantes. Em inglês, os adjetivos marcham em formação. Pensa com a cabeça de militar, tá? Para você marchar, para uma companhia, né, um pelotão entrar em marcha, eles têm uma formação certinha. Não tem como, hoje eu estou aqui no meio, amanhã eu estou lá no final da fila, depois eu estou à esquerda ou à direita. Não. Você tem o seu lugar certinho ali no pelotão. O dia que faltar uma pessoa do seu lado, vai ficar um buraco e não vai entrar outra pessoa ali, porque cada um tem o seu lugar, tá? Os adjetivos marcham também em formação. Então, quando aparece mais de 2 adjetivos, aliás, mais de um adjetivo, você já tem que pensar isso. Mas quando é mais de 2, aí o troço parece que dá uma embananada legal assim na cabeça da gente. Quando aparecem mais de 2 adjetivos em uma sentença, a seguinte ordem deve ser observada: opinion, size, age, shape, color, origin, material, purpose, noun. Tá? Presta atenção. Você tem que colocar os adjetivos nessa ordem. E aí a gente tem essa sigla aí, ó, que essa sigla é usada no mundo todo para ensinar a ordem dos adjetivos em inglês. Osasco MP. Esse Osasco MP, a gente pode transformar isso numa frase para você não esquecer, tá? O sargento avisou seu comandante: organize melhor o pelotão. Se você conseguir lembrar dessa frase, e isso é lógico, né? Isso é um processo mnemônico que a gente inventa assim na hora. Eu inventei esse, você inventa outro, se você quiser. Você só não pode esquecer o que ele significa. Esse O é opinion, o S do sargento é o size, o A de avisou é age, S, shape, o C, color, O de organize, origin, M, material, e o último P, purpose, tá? E esse noun que aparece aí no final é o nome, é o substantivo, tá? Então, você tem que se lembrar que nenhum pelotão marcha sem ordem. E, da mesma forma, nenhum adjetivo vai poder marchar sem ordem.
Isso pode cair em concurso? Pode. Até eu já fiz concurso que caiu esse tipo de coisa, para a gente colocar os adjetivos na ordem correta. Na verdade, não escrever, né? Mas vieram as opções e a gente tinha que escolher. E aí você tem que lembrar, aquela palavra diz respeito ao quê? Aquilo ali é origem? Aquilo ali é material? É o formato? É a idade? Você tem que saber em que ordem que cada um aparece para a gente poder ver o que está certo ou não, ok? Próximo slide, Amandinha. E eu coloquei também essa tabelinha aí da classificação dos adjetivos em inglês, para vocês saberem assim que tipos de adjetivos vocês podem encontrar. Mais uma vez foram escolhidos adjetivos assim de alta frequência, né, na língua falada, para vocês entenderem quais são os tipos de adjetivo de opinião, adjetivo que expressa tamanho, né, que expressa idade, o formato, cor, origem, enfim. Só de vocês terem esse tipo de classificação, vocês já têm contato com uma boa parte de vocabulário, tá? E eu, mais uma vez, vou encorajar vocês a fazerem os seus próprios, as suas próprias sentenças, procurem exercícios sobre isso para vocês fazerem, porque aqui, nesse nosso encontro, a gente não tem tempo, né, para poder fazer muitos exercícios, é mais a parte teórica mesmo, mas nada impede que vocês, tendo algum exercício, se vocês tiverem dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá? E tirar dúvidas, porque eu posso, em outro momento, né, fazer isso por vocês, tá? E até corrigir exercícios, a gente pode fazer alguma coisa assim nesse sentido também. Mas, por quê? Porque aqui são como se fossem mapas mentais. Listas também funcionam como mapas mentais, tá bom? Mas quando a gente forma de verdade um mapa mental, eu acho que ele fica muito mais gravado no nosso interior. E o mapa mental que funciona melhor para você é aquele que você mesmo faz, tá bom? Então, assim, eu encorajo vocês a fazerem isso. Vamos para o próximo? Amanda? Opa! Bom, aqui, olha só, eu já dei entrada em um assunto que, na verdade, a gente vai rever depois, mas que vocês precisam já ter conhecimento, que são os adjetivos possessivos, tá? Esses adjetivos possessivos, eles também podem ser chamados de pronomes possessivos, né? Mas vocês vão ver que quando a gente tem a classificação dos pronomes, aí a gente tem esses adjetivos possessivos e tem uma outra listinha que vocês vão conhecer, que são os pronomes possessivos propriamente ditos, tá? Mas eu coloquei assim porque esses aqui a gente conhece em português como pronomes possessivos, tá? Por isso que eu coloquei desse jeito. Eles indicam a posse de alguma coisa, né? Não é só posse, tá, gente? É posse e relacionamento. Porque se eu falo, por exemplo, my car é o meu carro, isso, lógico, indica posse. Por que indica posse? Porque eu posso me desfazer do meu carro. Eu posso vender, eu posso dar, eu posso queimar, eu posso cuidar, eu posso fazer qualquer coisa. Quando eu falo meu aluno, my student, eu já não posso fazer isso, eu não posso vender, eu não posso quebrar, não posso queimar. Eu tenho um relacionamento,
tá? Então, quando a gente usa os possessive adjectives, os adjetivos possessivos, indica posse, mas também indica relacionamento. E essa é uma informação que eu quero que vocês guardem, porque no nosso próximo encontro a gente também deve falar sobre o genitive case, que é o caso de posse. Oi, sumiu a tela. Que é o caso de posse. Quer que eu coloque aqui? Tente colocar a minha? Não, eu apaguei a minha, peraí. Que é o caso de posse e de relações. Peraí. Pronto. Aí vocês estão vendo aqui? Vocês conseguem ver? Vou botar aqui o chat. Aham. Eu só não sei como é que eu faço aqui. E fazendo notações. Por que que eu estou fazendo notações, gente? Eu quero parar a anotação. Pronto. Mas não está funcionando. Professora, só um minutinho, porque minha internet caiu. Eu entrei aqui pelo celular e tô tentando conectar aqui de novo no computador. Tá. Eu não estou entendendo isso, gente. Ai, que coisa mais chata. Eu quero sair desse negócio de fazer anotações. Pronto. Apareceu aqui. Você que está colocando, né, Amanda? Os adjetivos irregulares. Aqui, ó. A minha tela Isso, ainda fui eu que ficou aqui, coloquei. ó. Vou parar de compartilhar. Pronto. Aí aqui eu coloquei também alguns adjetivos irregulares. Ai, sempre tem que ter, né, gente? Sempre tem que ter alguns adjetivos irregulares. Algumas palavras, né, irregulares. Mas, assim, ainda bem que pelo menos a gente tem. Eles trabalham meio como se fosse exceção, né? Então, é o que tem menos. E aqui o que acontece? Eu usei mais uma vez aqueles que têm uma altíssima frequência, altíssima frequência. Inclusive, são esses que são mais utilizados, tá? Em questões de prova. Vocês vão encontrar mais esses mesmo. Good, bad, far, little. Prestem atenção que aqui, ó, o good, por que que ele é chamado de irregular? Porque simplesmente a gente forma uma outra palavra. A gente fala better than, ou better than. E no superlativo, the best. Em relação aqui ao far, eu gostaria até que vocês tivessem assim, que vocês fizessem uma anotação, tá? Que vocês fizessem uma anotação. Porque esse far, a gente tem dois tipos de comparativo aqui, né? O farther e o further.
escrito com A e escrito com U. Esse far escrito com A é porque a gente está falando de distância, de mais longe mesmo, sabe? Agora, quando a gente usa esse U, esse further, é um mais longe no sentido de mais profundamente, de ser uma coisa adicional. Ah, tá. Se vocês já assistiram a algum filme com inglês, né, com som original, algum filme de tribunal, de repente o advogado está lá fazendo perguntas e tal, e ele fala assim, no further questions, no further questions. Ou seja, não tenho mais perguntas, não tenho perguntas adicionais, tá? É nesse sentido. Então, a gente vai ter um que está falando de distância mesmo, de comprimento, e esse outro que está falando de algo adicional. A mesma coisa acontece no superlativo. The farthest é a distância mais longínqua, e the furthest é o mais profundo ou o mais adicional de tudo. E little que a gente tem less than, e o the least, que é o menos. Ok. Esses realmente são os que são mais utilizados, tá? E vale muito a pena vocês gravarem esses 4 adjetivos, porque eles são muito pedidos, muito mesmo. Ok? Podemos passar para o próximo. Ah, sim, aí apareceu aí uma questãozinha da ESA. Vamos lá. Choose the correct statement, considering the underlined adjectives in the text and their correct degrees according to the context. Vocês têm que, a gente já tem que prestar atenção que é alguma coisa em relação aos adjetivos que estão sublinhados. Apareceu sublinhado com certeza sobre isso, né? Sobre eles, né? A gente tem que achar uma declaração que esteja correta. Por que eu tenho certeza que é uma declaração? Porque aqui eu estou usando um artigo definido e o statement está no singular. Então, é uma só opção que está correta. Você vai ter que subir um pouquinho mais só, Amanda, para aparecer a alternativa é. Isso, excelente, obrigada. E aí ele está perguntando do grau correto de acordo com o contexto. Aí, bom, precisamos ler tudo? Não, vamos lá nas alternativas. The correct form of smart is the most smart. Aí eu pergunto para vocês, smart é um adjetivo longo ou curto? De cara, a gente já vê que é um adjetivo curto. Lembra que eu falei para vocês? Quando é longo, gente, é longo mesmo, de verdade, tá? Então, aqui, e a gente está falando aqui de superlativo, né? A gente teria, como é que a gente faz o superlativo de adjetivos curtos? Na verdade, a gente teria que acrescentar est no final. Então, the correct form of smart is the smartest. The worst is the right form for bad. Ok, mas is the right form for bad? Ah, não, olha só, que casquinha de banana, né? The worst e não the worst. Worse tá correto, worse, tá, mas é worse than, que é pior do que alguma coisa. Bad é mal, né? Então, worse é pior do que alguma coisa, ou que alguém. E the worst, em vez de E no final, é o T. Ali sim a gente tem o superlativo do bad. Então, a letra B está errada também. Demanding becomes most demanding in the context. Vamos ver se no contexto vai ser isso mesmo. Today's training was demanding
than yesterday's. Olha só, no contexto a gente não vai poder usar the most demanding, porque aqui a gente tem o than. Esse than aqui, ele só é usado na comparação. E o most é usado em superlativo. Então, aqui na resposta eu tenho superlativo, mas no contexto eu tenho comparativo. Na verdade, a letra C deveria ser more. Today's training was more demanding than yesterday's. Então, o treinamento de hoje foi mais puxado do que o de ontem. Letra D. Hungrier is the correct form for hungry. Lembra que a gente viu que quando o adjetivo termina em consoante mais Y, como que a gente tem que usar, né? O que a gente tem que fazer? O Y cai, e aí a gente vai acrescentar IER, ou IST. Então, seria hungrier. They were exhausted and hungrier than wolves, tá certo? Só está errado o spelling, né? A forma de escrever, porque eles mantiveram o Y e, na verdade, a gente teria que tirar o Y, acrescentar I para depois ER. Então, ficamos com a letra E, mas nós vamos elaborar assim mesmo para saber se está certo, tá? The correct form of the adjective mean is as mean. Mendonça, as mean as a rattlesnake, kept remind. Sim, mean significa assim, maldoso, tá? Então, assim, tá falando desse Mendonça, né, que é um sargento, tão, como é que se diz? Ele foi tão maldoso, né? Ele foi tão maldoso. Eita! Tão maldoso como uma cascavel, quanto uma cascavel, ele se manteve, nananana, ok? A gente não precisa realmente ler o texto todo, mas eu, particularmente, eu gosto de ler para ter certeza, né? Pelo menos aquele contexto ali. Mas a alternativa correta realmente é a letra E. Hoje eu nem deixei vocês verem isso, né? Hoje quem foi ruim hoje foi eu, né? Desculpa, gente. Passei por cima, mas eu quero saber de vocês se vocês conseguiram acompanhar a resolução da questão, se alguém teve dúvida, se ia marcar alguma outra. Enquanto isso, a Amandinha pode passar para o outro slide. Bom, ninguém respondeu nada. Vitor Hugo é meu fiel escudeiro, né, Vitor Hugo? Hoje você está arrebentando. Obrigada. Então, a gente vai falar agora de futuro. Sabe por quê? Nós já falamos de presente, de simple present, present continuous. Depois nós falamos de simple past, past continuous. E hoje a gente vai falar de future. Vamos falar de future. E eu apresentei aqui, ó, futuro com will e futuro com going to. O que é isso? É o simple future. É o futuro simples. É o nosso futuro do presente. Que para a gente tem uma forma só, independente da intenção, a gente só está posicionando mesmo na linha de tempo, né, em relação ao presente. Mas, em inglês, a gente tem uma diferença. E a grande diferença é que, assim, o futuro com will, a gente está falando mais de uma coisa, assim, que não é tão... que não expressa tanta certeza, assim, como é o nosso futuro do presente, né? Que a gente tem como certo, ou alguma coisa que a gente decidiu bem na hora, né? Apareceu alguma situação ali, aí você vai falar de alguma ação do futuro, ou para o futuro, e aí você usa o will. Por quê? Porque aquela ação do futuro, ela acabou de ser elaborada naquele momento.
E isso contrasta muito com going to, porque o going to, ele fala justamente de planejamento, tá? Você já está planejando aquilo, ou você já tem, assim, praticamente certeza, você toma como certo aquilo que vai acontecer, tá? Num futuro, assim, bem próximo. Então, vamos ver lá o exemplo que foi usado para falar do futuro com will. Uma pessoa chega e fala, we are out of matches. Significa que nós não temos fósforos. Eu chego para você e falo, não temos fósforos. Aí a pessoa, o interlocutor responde, ok, I will go to the supermarket and buy them. Ou seja, eu vou ao supermercado, eu irei ao supermercado e vou comprá-los, né? Agora, por que a gente usou o will? Porque ele não estava planejando ir ao supermercado. Ele não estava planejando sair de casa para comprar fósforos. Ele decidiu ali, naquele momento em que ficou sabendo que acabaram-se os fósforos. Ok? Então, por isso que a gente usou o will. Vamos ver o exemplo agora que foi usado com o going to. A pessoa chega e fala, what are your plans for the next weekend? Então, quais são os seus planos para o próximo fim de semana? Se você fala de planos, automaticamente a gente já responde com going to. I am going to travel to my parents' house. Então, eu viajarei para a casa dos meus pais, tá? Isso é o quê? É o meu planejamento. Eu tenho isso como certo. Já planejei e eu tenho isso como certo. Isso vai acontecer mesmo, pode ser o futuro a Deus pertence? Sempre, gente, o futuro a Deus pertence. Você não está preso, né? Não significa que vai ficar preso naquilo ali. Mas o planejamento, aquilo que você tem como certo, você vai usar o going to, e para outros tipos de futuro você usa will. Vamos passar para o próximo, Amandinha? Vamos ver, então, as regrinhas do Simple Future. Pode levantar mais um pouquinho. Isso. Bom, eu coloquei como regra porque a gente tem, assim, uma fórmula, né, gente? A gente precisa ter uma fórmula, igual nós vimos nos outros tempos verbais, que a gente tem fórmula, assim, em que posição que aparece cada palavra, em que posição que aparece cada verbo, né? Seja ele auxiliar ou um verbo modal, como aparece aqui. A gente tem aqui o verbo will, né? Que coloca o verbo principal no futuro. Esse verbo, ele é classificado como um verbo modal, tá? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar nisso, e a gente vai ouvir depois, vai ter um capítulo especificamente para isso, tá? Sobre os verbos modais. O will, ele é mais usado nesse sentido mesmo, de levar o verbo para o futuro. Na forma afirmativa, a gente tem aqui o exemplo. They will buy a new house. O que eu tenho primeiro? Sujeito, they. Depois eu vou ter o will. E eu vou ter o verbo principal no infinitivo sem o to. Eu tenho aí o verbo buy. O verbo to buy significa comprar, né? E eu vou usá-lo sem o to, porque ele está sendo conjugado. E depois eu vou ter o complemento do verbo, se for necessário, tá? Mas, se não for necessário, pelo menos sujeito, o will e verbo principal no infinitivo sem o to, isso eu tenho que ter, ok? Nesse caso aí, preste atenção, que a forma contraída também é possível após os pronomes pessoais. Então, em vez de usar they will, vou usar they'll. They will, ok? A gente não é para você não precisa focar, né, nesse aspecto fonológico, mas é só para você saber que também, quando a gente escreve diferente, terá uma pronúncia diferente. They'll buy a new house. Na forma negativa, a gente vai ter sujeito mais will mais not. E aí, prestem atenção, e depois segue igual foi o primeiro. We will not go out tonight. Nós não sairemos hoje à noite. Preste atenção que na hora que a gente vai fazer a forma contraída, o mais natural, o mais usado, não é a gente fazer a contração como fizemos na afirmativa.
em que contraímos o verbo modal will junto ao pronome pessoal. O mais comum é a gente juntar o verbo auxiliar, né, o verbo modal, com o not. E aí a gente vai ter we won't go out tonight, tá? Esse aqui é largamente usado. We won't go out. Na forma interrogativa. Forma interrogativa, lembra que a gente já tinha falado lá nas outras formas verbais, que quando a gente vai fazer interrogativa, quem vem para frente da frase? Sempre é o verbo, né? No caso, o verbo auxiliar. E aqui, quem é que faz o papel de auxiliar? É esse verbo modal, will. Por isso, ele está ali na frente. É o will, mais o sujeito, mais o verbo principal no infinitivo, sem o to e mais o complemento. Will we go out tonight? E dessa vez, na interrogativa, não é possível usar a forma contraída, tá? Vamos para o próximo slide, Amandinha. Aqui eu preparei aqueles quadros, né, que eu gosto de que a pessoa tenha para ela bater o olho e saber qual é a fórmula, tá? Da afirmativa, da negativa, da interrogativa. Isso é o simple future, é o futuro simples, tá? Que corresponde ao nosso futuro do presente do indicativo, ok? Pode passar para a próxima. Vamos ver um pouquinho mais de regras do simple future. Por quê? Porque ali eu usei o futuro com will, ou seja, qual é a situação do will? A gente não tem total certeza do que vai acontecer, não é um planejamento, né? É uma coisa que a gente pode ter decidido ali na hora. Então, é assim que a gente faz afirmativa, negativa e interrogativa. Mas e quando a gente está fazendo com o going to? Com o going to, a gente usa o verbo to be como auxiliar. E aí eu quero lembrar para vocês que eu, lá no início, quando eu falei do verbo to be, eu falei, por que o verbo to be? Todo mundo fala, a gente vai ver de novo o verbo to be. Por quê? Porque o verbo to be é bam, bam, bam. Ele é um verbo principal, ele é auxiliar, ele é auxiliar de auxiliar, e aqui ele é auxiliar de auxiliar. Gente, vou pedir para vocês um segundo, só um segundo para eu buscar uma água aqui, rapidinho. Pronto, voltei. A minha água daqui tinha acabado, desculpa. Então, a gente tem aqui um verbo que ele realmente ele é super importante, ele é muito basilar na língua, porque ele tem essa flexibilidade de uso. Na forma afirmativa, a gente vai ter o sujeito mais o verbo to be, e aí vocês vão se lembrar que a gente tem aqui, quando a gente está falando de futuro simples, então eu vou usar o verbo to be no presente, tá? Né? Principalmente porque a gente está falando de futuro, né? Então, bora lá. A gente vai ter que usar as três formas do verbo to be. O am, que é para I, né, a primeira pessoa do singular, is, que é para a terceira pessoa do singular, e o are, que é para todas as outras pessoas do singular. E aí a gente vai ter going to. Esse going to, ele também pode ser
contraído, tá, gente? Mas isso aí é uma forma muito, assim, coloquial de se usar. É possível, mas, assim, na escrita nem tanto, tá? E em termos, assim, de prova e tal, normalmente isso não vai ser, não vai aparecer muito, não. E depois a gente vai ter o verbo principal no infinitivo sem o to mais o complemento. Então, vamos ver o exemplo? She is going to have lunch with Mary. Ela almoçará com a Mary. Ok. Mas a partir do momento que eu usei going to, ou eu tomo isso como algo que é certo, ou eu estou tomando isso como é um planejamento, é algo que faz parte da agenda dela, tá? Aqui, ó, a forma contraída também é possível. Basta que a forma contraída seja o verbo to be. She's going to have lunch with Mary. Aí, quando eu falei para vocês que o going to também pode ser contraído, é porque vocês, de repente, vocês vão ver em letra de música, em qualquer, ou então em filme, né? Na língua coloquial, em vez de ver going to, vocês vão ouvir ou vão ler gonna. Gonna, tá? Isso não costuma acontecer em prova, foi por isso até que eu não coloquei aqui. Mas, de qualquer forma, eu já vou deixar avisado, né, como um cantinho de página aí para vocês colocarem nas suas anotações que isso pode acontecer. Do going to ser igual a gonna. Coloquei aí no chat para vocês. Mas e também não é muito natural que a gente use tudo contraído, a forma toda contraída. Quanto mais contraído, mais coloquial, né, gente? O texto. Por isso que eu estou falando que, em termos de prova, né? Um texto de prova não vai ser tão frequente isso. Mas aí você já tem conhecimento de que pode acontecer. Na forma negativa, a gente vai ter, ó, o not, ele vem sempre junto com o verbo to be, tá? O verbo to be aí, ele é o primeiro auxiliar, por isso é que ele recebe o not, por isso é que ele, na hora da interrogativa, ele vem para frente, porque ele é o primeiro auxiliar. Então, ele acaba sendo o bambambam, né? O mais forte que tem. O exemplo é, we are not going to go out tonight. E outra vez a gente pode usar a forma contraída. We aren't going to go out tonight. E aí, nesse caso, a gente tem várias formas de contrair. Poderia ser we're not going to go out, we're not gonna go out, enfim. Mas como eu falei antes, quanto mais contraído, mais informal. Mas é bom que vocês tenham em mente que várias outras formas contraídas podem acontecer, que vocês tenham essas opções já assim na mente, né? Para não se sentirem assim pegos de surpresa caso aconteça. Na interrogativa, a gente coloca o verbo to be na frente da frase e depois repete o restante. Are we going to go out tonight? E aqui a gente não vai fazer a forma contraída, a não ser que muito informalmente usasse o gonna de novo. Are we gonna go out tonight? Poderia ser, né? Mas, de novo, informal. Vamos para o próximo? Amandinha? E o próximo de novo, uma tabelinha para vocês terem, assim, bem claro. Não está contraído, né? Tá tudo bem, assim, muito gramatical mesmo. Por quê? Porque isso aqui é a base. E todas as informações daquilo que vocês podem encontrar pela frente é o que vocês mesmos têm que
elaborar a partir desse básico que eu estou dando para vocês. Esse aqui é só para vocês terem em mente o que vocês podem encontrar pela frente, e vocês é que vão fazer a evolução com todas as informações que eu passei, ok? Bora para o próximo. Amanda? Hum, bora lá. E a gente aparece aqui com shall. Shall também é uma forma da gente usar o futuro, também é usado como, também é um verbo modal, tá? Só que esse verbo modal, ele aparece mais como se fosse um convite, sabe? Uma sugestão. Ele é muito utilizado com as primeiras pessoas, tanto do singular quanto do plural. Então, você não vai utilizar com outras pessoas. Por quê? Porque você sempre está falando de uma coisa muito pessoal, tá? Então, não vai, ele só vai acontecer mais com as primeiras pessoas, né? E ele também, ele carrega muito mais formalidade do que o will. O will já não traz muita certeza. Vamos colocar assim em graus, né, de certeza. Quando a gente está falando de futuro, o que a gente mais tem certeza, a gente usa going to. Aí tem um grauzinho de incerteza, você usa will. Quando você não tem quase nenhuma certeza, você vai usar o shall, tá? Tanto que quando a gente vai colocar no passado, o passado de shall é o que a gente fala assim, você deveria ter feito isso. Isso deveria ter acontecido. Então, é uma coisa assim muito hipotética. Ele está assim muito mais para o nosso futuro do pretérito do que, né, do que para o futuro do presente. Mas, para fazer um convite, por exemplo, aí você pode usar. Tem até um filme com a Jennifer Lopez e o Richard Gere, que casal lindo, maravilhoso, que ela é uma professora de dança de salão, e o nome do filme é Shall We Dance? Que é um convite. Vamos dançar? Shall we dance? Shall we dance? Então, é isso. Aí você usa mais com as primeiras pessoas, tá bom? Não estou dizendo que não seja possível com as outras, mas é muito mais utilizado com com as primeiras pessoas, do singular e do plural. Pode passar. Amanda. Depois eu vou consertar isso aqui, aí eu mando de novo o, o arquivo para Amanda, consertando essa parte da tabela que ficou por cima das últimas informações, tá? Pode passar, Amandinha, para o próximo, por favor. Ah, sim, as expressões de tempo. É, Da mesma forma que a gente tem algumas expressões de tempo voltadas para o presente e para o passado, a gente tem algumas também que são usadas especificamente com o futuro simples, né? Com o future simple. Então, a gente tem aí tomorrow, soon, the day after tomorrow. Toda vez que a gente tem next, a gente pode estar falando de próximo ou de seguinte, tá? Até em fila, né? Next, é o quê? O próximo, né? Ou então, a pessoa seguinte, né? Então, a gente vai ter aqui next week, next weekend, next year. A gente tem in a few days, em poucos dias, in a short time, in X hours, em X horas, né? Em tanto tempo, in 8 hours, in 2 minutes. Enfim, são expressões já específicas para o futuro.
ok? E isso estabelece um tempo, ok? Vamos para o próximo? Oba, chegamos nas questões sobre o futuro. Olha lá, agora eu vou deixar vocês fazerem, tá? Vitor Hugo, pode pegar a caneta. Mas eu queria ver se os outros também iam ter esse ânimo de responder. Vamos completar o diálogo com a opção correta. Vocês já estão vendo que essa primeira opção aí, essa primeira questão, não é uma questão de concurso, tá? É uma questão que foi retirada de um site que explica sobre essa disciplina, né? Sobre essa matéria do inglês. E aí você já sabe disso, por quê? Porque não é ela está em português, né? Porque nos concursos militares isso não vai acontecer, tá, gente? Nos concursos militares, até o enunciado é em inglês. Então, isso tem que prestar bastante atenção, ficar atento para exercitar, né? Traduzir, ter esse contato anterior à prova, porque senão chega lá na prova vai se sentir apertado. Então, Brian fala, Jane, next weekend. Bom, ele estabeleceu um tempo. Ele já estabeleceu um tempo. Can you give her a call to see if I can arrive in the morning? Aí ele pergunta para essa pessoa, para o Kevin, né, se ele pode ligar para Jane, né? Can you give her a call? Pode ligar para ela? To see if I can arrive in the morning, para ver se eu posso chegar de manhã. Vocês acham, então, que o Brian ele decidiu naquele momento o que ele vai fazer ou ele está falando de um planejamento que ele tem? Joia? Isso mesmo, Jaime. É uma coisa que ele está planejando. E se ele está planejando, o que ele vai usar? Will visit ou am going to visit? Ele vai usar will ou going to para o planejamento? No planejamento, ele usa o going to. Então, a gente já pode eliminar a letra A e a letra B. A gente só tem C e D. E aí, ele pediu para o Kevin para ligar para ela, né, para a Jane, para ver se ele poderia chegar na parte da manhã. Aí o Kevin responde, sure, sure, com certeza. I, her now. I will call her now ou I am going to call her now. Bora lá, direto. É a letra C. I will call. Por quê? Porque ele decidiu naquele momento, Vitor Hugo. Por isso que não pode ser going to. Porque ele não estava planejando ligar para a Jane para saber se o Brian chegaria mais cedo, poderia chegar mais cedo ou não. Ele só decidiu fazer aquilo quando o Brian declarou que ele iria fazer uma visita e pediu para ele, você pode ligar para ela para ver se eu poderia chegar mais cedo? Aí ele fala, com certeza, eu vou ligar agora. Então, ele decidiu, naquele momento, o que ele faria. Ok? Então, é a letra C. O Brian está usando going to e o Kevin está usando will. Porque o Brian fez um planejamento e o Kevin decidiu na hora. Entendeu, Vitor? Ok, então vamos aí para essa questão que veio da Framinas 2015. Olha aí a diferença, de novo, das escolas militares. Uma questão que é de concurso, tá? O concurso para Framinas,
E mesmo assim está em português, o enunciado está em português. Mais uma vez eu falo, vocês não encontrarão isso nas provas militares, tá, gente? Então, eu só coloquei aqui porque é uma questão sobre o futuro, mas prestem atenção nisso. Levando em consideração as diferentes formas de se referir a ações no futuro, analise os itens seguintes. Aí, para efeito de concurso, a gente vai fazer o seguinte: a gente já vai ver lá embaixo o que vai pedir. Porque aí, quando você analisar esses itens, você já tem em mente o que está procurando. Senão, a tendência é a gente fazer uma primeira leitura, aí você descobre o que eles estão pedindo, aí você vai ter que voltar lá para ler de novo, para ter certeza se você entendeu tudo. O emprego dos termos em destaque está correto apenas em... Ai, que bonito! E os termos não estão destacados. Claire is working at the library on Friday morning. When I retire, I am going to go back to Liverpool to live. The telephone is ringing, but I won't answer it. James and Sarah are working 2 jobs to afford a private school for their children. Bom, eu sinto muito, mas os termos não estão destacados. Mas a número 2 está certa, porque ele está falando: When I retire, I am going to go back to Liverpool to live. When I retire é quando eu me aposentar, quando eu estiver aposentado. Então, ele está fazendo um planejamento. E para planejamento, ele usou going to. I am going to go back to Liverpool to live. Tá? Na número 3 também, the telephone is ringing. Ele está falando de algo que está acontecendo no momento da fala. O telefone está tocando. But I won't answer it. Won't é a junção de will mais not, né? A forma contraída de will mais not. E ele está falando de algo que ele decidiu na hora que ele vai fazer, o que, no caso que ele não vai fazer, né? Eu não responderei, não atenderei. Então, tá certo ele usar o will, por quê? Porque ele só decidiu isso a partir do momento que que ele viu que o telefone estava tocando. A número 1, embora esteja aparecendo aqui, Claire is working at the library, e esse is on Friday morning, isso aqui é uma coisa que está certa, mas que eu mesma não passei ainda para vocês, que é o present progressive sendo usado para o futuro. Que é mais ou menos a ideia, mais ou menos não, é a mesma ideia que a gente tem, tá? Eu falar assim para vocês, amanhã eu estou trabalhando em Nova Iguaçu. Não é amanhã? Então, como que eu falaria, né? Estou trabalhando, que esse é o presente contínuo, né? É o present continuous. Mas ele tem esse valor de futuro também. Já a número 4, James and Sarah are working 2 jobs to afford a private school for their children. Eles estão trabalhando em 2 empregos para conseguir pagar uma escola particular para os seus filhos. Na número 4, não tem a ver com o futuro. A número 4 está mais assim, como ela está descontextualizada, eu posso entender que realmente é presente contínuo, porque não tem nenhuma outra palavra, não tem nenhum outro termo para me dizer que
que essa sentença diz respeito ao futuro. No caso da número 1, embora o tempo verbal esteja falando que é o presente contínuo, eu tenho aí um marcador temporal, que é on Friday morning, é na sexta-feira de manhã. Ok? Então, a partir do momento que eu tenho um marcador temporal, eu posso admitir que isso aí seja relacionado ao futuro. Na número 4 não tem isso. Então, eu ficaria com a opção na letra C. Número não, né? A letra C, com as sentenças, né? Número 1, 2 e 3. Porque as três têm marcadores de futuro. A única que não tem marcador de futuro é a número 4. Deu para vocês entenderem? Dá um joinha aí, alguma coisa assim, para eu saber que ninguém ficou boiando. Isso, obrigada, Jaime, Vitor. Muito obrigada. Podemos passar, então, para o próximo slide, por favor. E a gente aí vem para o Future Continuous, porque da mesma forma que a gente viu que no Present e no Past, a gente tem também um tempo que é para falar, né, das ações progressivas, no futuro isso também acontece. Então, a gente tem que simplesmente aplicar as mesmas regras que a gente já viu antes, tá? O Future Continuous é formado pelo Simple Future, do verbo to be, ou seja, will be, ou I'm going to be, né? Mais o gerúndio, ou seja, o ing do verbo principal. Então, vamos aqui, ó. A forma afirmativa. Sujeito mais will be, mais sujeito principal com ing e mais o complemento. Olha o exemplo. Sujeito, ó. You will be studying all week long. Você estará estudando durante toda a semana. Na forma negativa, a gente vai acrescentar o not entre os dois auxiliares, né? E aí, entre esses dois auxiliares, a gente vai poder usar a forma contraída, tá? Lembra de como foi feita a contração dessas palavras, dessas formas verbais, nos outros tempos, né? Ali no Future Simple, e você pode aplicar exatamente a mesma regra, porque é assim que funciona mesmo. E aí, como exemplo, a gente tem You will not play around for a long time. Vocês não estarão brincando por aí por muito tempo, tá? E aqui, se eu fosse contrair, eu poderia colocar You won't play around for a long time, tá? É o mais comum. Sobe mais um pouquinho, Amandinha, por favor. Isso. A forma interrogativa. Will mais o sujeito mais o be, ou seja, olha, o que mudou aí? A gente pegou o verbo auxiliar. Você consegue apagar esse... Acho que você não consegue, né? Será? Você consegue apagar esse parêntese aqui, Amanda? Não, não consigo. Não vai conseguir não, né? Não. Não, então tá bom. Eu vou fazer uma revisão, tá, gente, desse slide, e aí para eu mandar novamente para a Amanda, para ela poder passar para vocês. Porque aqui, ó, o exemplo ficou aqui embaixo. Will you be working late tonight? É a mesma aqui, ó. Will you be working, e aí o complemento é late tonight. Você estará trabalhando até tarde hoje à noite, tá? É só para vocês verem mesmo como que funciona, né, a estrutura de uma sentença interrogativa, na forma interrogativa. Que, como sempre, gente, se vocês perceberem, todos os tempos verbais, na verdade, é a mesma estrutura,
a gente tem sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, negativa, verbo auxiliar, negativa, verbo principal, complemento. E na interrogativa a gente tem verbo auxiliar, sujeito e o verbo principal e complemento. E assim por diante. É sempre a mesma estrutura, tá bom? Olhem todos assim, em algum momento eu vou ver se eu preparo assim um mapa de todos os tempos verbais e passo para vocês, que aí vocês vão ter assim uma... Seria bom que vocês mesmos construíssem isso, né? Um mapa mental que vocês vissem a estrutura dos tempos verbais, para vocês verem como que isso é bom, né, para vocês poderem gravar isso, para vocês poderem estudar. Vamos para o próximo, Amandinha, por favor? É produtivo, né? Era isso que eu ia falar, produtivo. Aí a gente entrou, gente, nos tempos perfeitos, tá? Por que eu chamo de tempos perfeitos? Porque a gente vai entrar no present perfect, presente perfeito, past perfect, future perfect. Todos eles são tempos chamados tempos perfeitos. Quando quando se fala de tempos verbais, temos de mencionar o que na gramática se designa por aspects, ou seja, o aspecto. Os tempos indicam-nos se algo acontece no presente, passado ou futuro, enquanto o aspecto acrescenta mais informações sobre o verbo. Ele vai falar para a gente se essa ação já terminou, se ela continua sendo realizada, se ela faz parte de um hábito, de uma rotina, se ela está encerrada no passado, de que forma que ela foi encerrada no passado, se essa ação do passado ainda tem ressonância com o futuro, com o presente, ou até com o futuro. Então, tudo isso a gente tem essa revelação através do aspecto, tá? E os tempos perfeitos, eles mostram esse aspecto de ações que começaram no passado, mas ainda tem ressonância com o presente e com o futuro. Mas vamos lá. Levanta um pouquinho mais, Amandinha, por favor, a tela, isso. Vamos ver ali o present perfect. É o tempo verbal que demonstra uma relação entre o passado e o presente, pois a ação inicia no passado e tem influência ainda no presente. O que acontece? Ela pode ter acontecido no passado, só que você quer demonstrar que por causa dessa ação no passado, o seu presente modificou. Aí você vai usar o present perfect. Ou você quer dizer que começou no passado, mas continua acontecendo. Então, você vai usar o present perfect. E isso é diferente do simple past, porque o simple past, você está falando de um ato isolado no passado. E ele está preso lá no passado. Ele não tem influência mais. Ele é só uma informação sobre o passado. Agora, quando você usa o present perfect, aquela ação do passado, ela tem ressonância até o presente, às vezes até o futuro, tá? Mas pelo menos no presente ela tem ressonância. E aí a gente tem aqui, ó, o exemplo. I have lived here since last year. Eu moro aqui, olha como é que eu traduzi no presente. Eu moro aqui desde o ano passado. Para a gente, isso, inclusive, mostra que a ação começou não pela palavra do verbo, mas o marcador temporal. Em português, é o marcador temporal que indica. Agora, quando eu falo I have lived here, eu poderia parar assim. I have lived here. Eu poderia até ter parado aí, ia ficar meio xoxo, mas o leitor, né, o ouvinte, ele já teria essa noção de que eu comecei a morar aqui lá atrás, no passado, e ainda continuo. Ou seja, no presente,
ainda tem alguma coisa que é importante e que tem a ver com essa ação que começou lá no passado, tá? Então, o present perfect mostra isso. A ação começou no passado, tem ressonância no presente. Vamos ver o past perfect. O past perfect ele é super usado e ele representa, né? Ele representa em português, ele é representado por um tempo verbal que a gente tem abandonado, que é o pretérito mais que perfeito. Difícil a gente utilizar isso no dia a dia. Ele estabelece uma relação entre o passado e outra ação que também ocorreu em um passado mais remoto. Ou seja, eu tenho algo, aqui é o presente, eu tenho algo que aconteceu aqui, mas eu estou falando desse algo em relação a outra coisa que aconteceu aqui. Ó. É o passado em relação ao passado. After dinner, I felt really full. Veja bem, eu estou falando no presente, que depois do jantar, eu me senti muito cheio. O jantar aconteceu aqui. Por quê? Because I had eaten 3 portions of ice cream. Por quê? Ó, depois do jantar, aqui é depois do jantar. Mas aqui eu me senti cheia, por quê? Porque aqui eu comi 3 porções de sorvete. 3 bolas de sorvete, né? Tá vendo, então, que, embora o meu discurso seja feito no presente, eu estou falando de passado em relação a uma outra ação que aconteceu antes ainda daquela ação do passado. E aí, mas a gente vai chegar lá deixa só vocês entenderem quando que a gente usa cada coisa. Depois a gente vai para as regras. E aí, o Future Perfect Simple. Esse tempo relaciona o presente e o futuro, e deve ser utilizado quando temos a certeza sobre o futuro e sobre o momento no qual terminarão as ações. Então, bora lá. By next year, I will have passed my driving test. Então, eu estou falando de algo que vai acontecer lá no futuro, só que lá no futuro aquela ação já vai estar pronta, vai estar estabelecida, tá? Por isso que eu vou usar isso aqui, gente, é futuro porque eu tenho aqui o will, mas para saber que é um tempo perfeito, eu vou usar esse have passed aqui. Bora lá. Amandinha, vamos passar para o próximo slide. Os tempos perfeitos contínuos. Nos tempos perfeitos contínuos, a gente vai ter... Amanda, passa mais um slide, por favor, só para eu tirar uma dúvida. Ah, tá, tudo bem. Bora lá, então pode voltar para o anterior. É porque eu não estava com certeza se eu tinha colocado ali. Só faltava essa, eu não ter colocado a regrinha. Bora lá. O Present Perfect Continuous é um tempo utilizado para focar na duração de uma ação até um determinado momento. Gente, no fundo, é o mesmo pensamento que a gente sempre teve que ter desde quando nós vimos o Present Simple e o Present Continuous. É a progressão, é aquela ideia de progressão. Aconteceu isso no presente, aconteceu no passado, aconteceu no futuro, nos tempos simples, e agora nos tempos perfeitos também, tá? Ele também pode ser usado assim, que uma ação termina e que seja possível ver os resultados dessa ação. Veja bem o exemplo, ó. I have been running around, getting everything ready for today's class. Então, I have been running around, eu corri de um lado para outro, eu fiquei correndo de um lado para outro. Era uma coisa que eu estava fazendo progressivamente, até certo ponto. Até agora, para organizar tudo para a aula de hoje. Então, em algum momento, houve uma situação em que você conseguiu ver
assim, um resultado, né? Uma evidência de que aquilo que foi declarado, que estava em progressão no passado, realmente aconteceu. Existe evidência disso. Aí você vai usar o present perfect continuous. O past perfect continuous. Past perfect continuous é um tempo verbal que se refere a algo que estava acontecendo antes do momento ao qual nos referimos. He had been living here for 3 years when he bought his house. Então, aqui a gente está falando do que aconteceu durante 3 anos, quando algo que também aconteceu no passado ocorreu. Para falar sobre o momento no qual ele comprou a casa, né? Quando ele comprou sua casa, a pessoa mencionou o que houve durante 3 anos seguidos. Por isso ele não colocou o present perfect, né? Ele colocou uma coisa que era contínua, né? Ele não colocou o past perfect. Ele botou uma coisa contínua. Por quê? Porque ele começou a viver lá atrás e ele esteve vivendo naquele mesmo lugar durante 3 anos até aquele momento exato. Todos os tempos progressivos, na verdade, eles te dão essa ideia, né? Algo que estava acontecendo até que uma outra coisa aconteceu, ou que aconteceu simultaneamente. O Future Perfect Continuous é utilizado para falar de coisas que continuarão a ter lugar no futuro. When I finish this course, I will have been studying English for months. Então, quando eu terminar esse curso, percebam que eu estou estabelecendo um tempo lá no futuro, eu estou estabelecendo uma data limite. Quando acontecer essa data limite, o que terá acontecido progressivamente? Eu terei estudado inglês por meses. Sempre, então, gente, para estabelecer a progressão de um tempo, tem que haver algum tempo estático, né? Para a gente fazer essa ligação. Ok? Amandinha, passa para o próximo, por favor. E aí a gente chega numa parte que é uma parte assim, como é que se diz? De regra, né? De regra formal. Por quê? Você viu que nos tempos simples, né? No simple present, por exemplo, a gente usa o auxiliar do, o verbo to do como auxiliar. No present continuous, a gente vai usar o verbo to be. Da mesma forma, no past, nos tempos simples, né, é o verbo to do ou o verbo to be, nos progressivos, né, nos tempos contínuos. Quando chega aqui no present perfect, nos tempos perfeitos, a gente vai ter, em primeiro lugar, o verbo to have como verbo auxiliar. E aí, como é que acontece isso? Vejam aqui no present perfect simple. Aqui eu tenho os sujeitos, né? I, you, we, they. E tem a terceira pessoa do singular. Por que eu coloquei assim separado? Porque quando a gente vai conjugar o verbo to have no presente, lembra que eu falei para vocês que o verbo to have é um verbo irregular? Por quê? Porque ele tem 2 pessoas diferentes, ó. Não é só uma questão de receber um Szinho na terceira pessoa do singular, como a gente viu lá no Simple Present. É uma questão de ter realmente uma palavra diferente. É o verbo to have, e na terceira pessoa do singular, has. Por esse verbo auxiliar é que você identifica que o verbo está no presente, tá? E por ele estar na posição de verbo auxiliar, é que você sabe que o tempo é perfeito, ok? E o verbo principal vai aparecer em que forma? Ele vai aparecer no particípio. E onde que a gente acha esse particípio? Lembra quando a gente viu o
o passado. E eu falei para vocês assim, ó, vocês podem pegar na internet uma lista de verbos no passado, dos verbos irregulares. Por que só tem a lista dos verbos irregulares? Porque os regulares, gente, se é regular, vai terminar com ED, sendo ele a forma simples ou o particípio. Vai sempre terminar com ED. Mas os irregulares, eles podem ser totalmente iguais ao infinitivo ou eles são totalmente diferentes, são palavras totalmente diferentes. Eles são realmente irregulares. E aí tem três colunas. A primeira coluna é o verbo no infinitivo, a segunda coluna é o simple past, tá? É a forma que a gente vai usar no simple past. E a terceira forma é o past participle, que é chamado past participle, é o particípio. É essa forma que vocês vão usar nos tempos perfeitos. E nos tempos perfeitos, o verbo sempre tem que estar assim sempre tem que estar no tempo perfeito, tá? Então, aqui a gente tem o present perfect simple usado desse jeito, tá? No past perfect, aqui já não tem essa diferença, porque a diferença só existe entre as pessoas, né? Entre os pronomes de terceira pessoa do singular e o restante, no presente. No passado, isso não existe, é sempre a mesma forma verbal. E aí ela se apresenta aqui, ó. É o verbo to have no passado, como verbo irregular. Ele vai aparecer lá naquela listinha, porque é have, né, o infinitivo, had, had. E aqui a gente tem o verbo to eat, que é um verbo irregular também, tá? Lá vocês vão ver que aparece ele como infinitivo, é o verbo to eat, como o past simple, ele é ate, e como o past participle, ele é eaten, como aparece aqui. Então, se o verbo to have está no passado, automaticamente você já sabe, o verbo to have é auxiliar e está no passado, automaticamente já sabe que aquele tempo verbal ali é o past perfect. E quando a gente tem o future perfect, você vai ter o will have. Aí notem que o verbo to have vai voltar para o normal, né? Por quê? Porque aqui ele também precisa de um auxiliar, que é aquele que vai levá-lo para o futuro, ok? Então, e o verbo principal desse conjunto aqui, ele sempre vai aparecer no particípio, no past participle, que é aquela terceira coluna que vocês vão ter lá da lista, ok? Vamos ver aqui no present perfect continuous. Vejam bem, para ter um tempo contínuo, lembra que a gente precisa do verbo to be para ser o auxiliar do verbo principal? Então, o verbo principal, ele tem que estar acrescido do ing e ele tem que estar junto do verbo to be para você ter certeza que ali se trata realmente de um tempo progressivo, que não é só um substantivo com um verbo com ação, com um peso de substantivo, né? Então, o verbo principal, ele vem com ing, porque ele já está acompanhado do verbo to be, que é o seu auxiliar direto, mas ele sendo auxiliar direto, ele vai funcionar como a base do verbo perfeito, do tempo perfeito. É ele que vai aparecer no past participle. Aqui, ó. O verbo to be, você vai ter lá que o verbo é to be, no passado simples, ele aparece was e o were, e no past participle, a forma dele é been. Para todas as pessoas é been, como aparece aqui, ó, como está aparecendo aqui. Então, na primeira, tirando a terceira pessoa do singular, a forma vai ser have been alguma coisa, nesse caso aqui é eating, mas sempre será have been alguma coisa, algum verbo. Para a terceira pessoa do singular, vai ser has been alguma coisa também,
tá? Pode ser qualquer outro verbo, mas esse verbo vai sempre acabar com ing. Da mesma forma que a gente viu ali no Past Perfect, no Past Perfect Continuous, a gente vai ter também o verbo to have no passado e vai continuar o verbo to be no Past Participle e o verbo principal é que vai aparecer com ing. Da mesma forma, o futuro. É importante, gente, duas preposições são muito ligadas aos tempos perfeitos. É for e since, tá? Nós utilizamos o for para períodos de tempo, tipo assim, I have been living here for 2 years. Eu tenho vivido aqui por 2 anos. E since para momentos específicos no tempo e para datas, assim, tipo, no ano passado, quando eu era criança, no dia 6 de maio, enfim, quando eu tenho uma data específica. Gente, esse assunto é um assunto que, assim, é muita informação, tá? E não dá para a gente fazer informação picadinha e voltar numa outra aula. Foi necessário fazer nesse formato em que eu colocasse todas as informações, por mais que eu tenha sacrificado um pouco o tempo de fazer questões, tá? Mas eu quero otimizar esse tempo, encorajando vocês a pegarem essa parte teórica e buscarem os exercícios para que, quando a gente for fazer tipo um simuladão, alguma coisa assim que eu vou trazer novamente, a gente possa ter esse tempo hábil de vocês já terem essas informações, já terem exercitado de alguma forma com exercícios da internet, tá? Para que a gente possa aproveitar mais o tempo. Hoje não foi possível, então, trazer mais exercícios, mas eu ainda vou trazer exercícios desse conteúdo. E eu gostaria que vocês já tivessem feito alguma coisa. Caso vocês queiram, vou botar aqui o meu e-mail. Vou disponibilizar para vocês aqui o meu e-mail, acabei de colocar aí no chat. Caso vocês queiram fazer exercícios e tenham dúvidas, alguma coisa assim, me chama lá por e-mail que eu posso, de repente, fazer. Sempre no final do dia que eu olho meu e-mail, tá, gente? Então, assim, se você mandar durante o dia, não vai ser naquele dia, pode não ser no mesmo dia que eu vou responder, mas depois eu respondo, se vocês quiserem tirar dúvida, tá? Tanto desse assunto como de assuntos anteriores, ok? Amandinha, pode passar para o nosso último slide, em que eu agradeço a todos vocês pela atenção e se vocês quiserem tirar dúvidas, tá aí o meu e-mail, tá? E eu espero ver todos vocês na próxima aula. Boa noite. Thank you.